2 moles de um gás ideal monatômico com gama igual a 5,3, o índice diabático, partindo das condições de temperatura e pressão, temperatura 233,15, volume 22,415 e 1 atm, 1,03 vezes 10 a quinta Nm². Sofre uma expansão isobárica até um volume final. De quanto varia a entropia do sistema? Constante universal dos gases, 8,314 Joule/mol/Kelvin. Então aqui eu vou desenhar um diagrama P por V para tentar visualizar o processo. Então o processo é isobárico, então significa que a pressão é constante, de uma pressão inicial até uma pressão final, porque é uma expansão isobárica, ou seja, o volume está aumentando a pressão constante. Significa que a temperatura muda de I para F. Os dados do problema são N igual a 2 mols, 2 moles, né, de um gás ideal, índice adiabático 5,3, 5 terços, temperatura inicial 273,15 Kelvin, volume inicial 22,415 litros, pressão inicial de 1 atm, que eu vou ter que usar no sistema internacional, tá? Mas eu vou deixar aqui indicado. O volume V2, o volume final, eu não sei. Na verdade, o volume final ele vai ser dado do problema que eu vou indicar no final, aqui no finalzinho, tá? Bom, a definição da entropia que eu quero saber, então a variação ds vai ser igual a uma quantidade de calor, uma pequena quantidade de calor dq sobre a temperatura, o qual essa quantidade de calor é trocada. Neste caso, o calor é trocado a pressão constante, então vai ficar Cp dt, capacidade térmica a pressão constante. Então a variação da entropia será igual a Cp dt sobre a temperatura. Neste problema, a capacidade térmica, pressão constante, é uma constante. Então ela vai sair da integração da entropia. Então a integral da entropia, do ponto inicial até o final, ds, vai ser a integral da temperatura inicial até a temperatura final, de Cp dt sobre T. Então, a integral de ds é ΔS. Cp sai da integral, então vai ficar Cp de temperatura 1 até temperatura 2, de dt sobre T. Então, a variação da entropia será igual a Cp log de T2 sobre T1. Veja que esse logaritmo sempre aparece nos nossos problemas de termodinâmica, né? Log de uma raiz, seja pressão, temperatura ou volume. Bom, a capacidade térmica a pressão constante não é dada, as temperaturas T1 e T2 também não são dadas, T2 não é dada, né? Mas eu sei que o processo é isobárico, então as pressões são iguais, eu vou usar a equação de Clapeyron, e aqui eu posso tirar a razão T2 sobre T1. Então, T2 sobre T1, que aparece no argumento do logaritmo, vai ser igual a razão entre os volumes. Então, V2 sobre V1. Então, a temperatura aumenta, né, nessa expansão isobárica. Então, eu vou substituir o argumento do log. Então, vai ficar Cp log de V2 sobre V1, porque os volumes são dados do problema, tanto V2 quanto V1. Bom, a capacidade térmica a pressão constante não é dada nesse problema, mas aqui eu posso usar a definição do índice politrópico, né, do índice adiabático, onde eu sei que a razão Cp sobre Cv é igual a gama, que é o índice adiabático. Então, Cp vai ser igual a gama vezes a capacidade térmica volume constante. Então, a variação da entropia será gama, índice adiabático, vezes capacidade térmica volume constante, log da razão entre os volumes. E a capacidade térmica volume constante para um gás ideal monatômico, 3 meios de NR. Então, ΔS, gama, vezes 3 meios de NR, log de V2 sobre V1. Agora sim eu posso substituir os dados do problema. Então, a variação da entropia será igual a gama, que vale 5 terços, gás monatômico, 3 meios, N igual a 1 mol, R 8,314 Joule/mol/Kelvin, no sistema internacional, vezes o log de V2 sobre V1. V2 vale 26,78 e V1 22,42.
aqui estão em litros, mas essas grandezas vão se cancelar. Então, essa aqui são dados do problema. Então, a variação da entropia, eu fiz aqui o cálculo, 7,39 Joule por Kelvin. Então, aqui está uma variação da entropia maior que zero, logo o processo é irreversível nessa expansão isobárica.